Bom dia, irmãos, paz seja convosco. Vamos à nossa 102ª aula da nossa Escola Bíblica Online. Espero que você esteja gostando, curta, compartilhe, comente, viu? Fale alguma coisa. Nós estamos estudando a primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Ele recebeu uma carta de lá com algumas dúvidas e ele então está fazendo alguns ajustes, né? Ele está comentando, escrevendo para eles, para que regras sejam seguidas, né? Então, nós sabemos que temos regras para seguir. O Senhor nos dá a sua palavra e nós temos que obedecer, porque um dia nós levantamos as nossas mãos e falamos para o Senhor Jesus: eu te aceito como Senhor e Salvador da minha vida. Amém? Então, nós temos que cumprir aquilo que Ele nos pede. Então, aula passada, o apóstolo Paulo falou sobre dons espirituais, né? Fez alguns comentários, deu instrução sobre Santa Ceia, a unidade da igreja como corpo, né? Paulo responde, então, às dúvidas da igreja. E agora, neste capítulo, finalzinho do capítulo 12 e início do capítulo 13, ele vai estar falando sobre o dom supremo, que é o amor. Então, abra sua Bíblia para estar nos acompanhando, é muito melhor, você estuda na tradução da sua Bíblia. 1 Coríntios, capítulo 12, verso 31, e já vamos entrar no capítulo 13, versículo 1. E a palavra de Deus diz: E eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa ou como símbolo que retine. Então, Paulo falava sobre dons, agora ele faz um parênteses nesse assunto e agora ele vai falar de amor. Então, o caminho excelente é o exercício positivo dos dons, né? E a língua dos homens e dos anjos, que ele diz aqui, nós temos duas interpretações. O bronze e o símbolo fazem barulho. Se eu não falar com amor, vou apenas fazer barulho e nada mais, né? Então é uma atitude inútil e não exerce o dom do amor que Deus nos deu. Então, o amor é a base de tudo, de todo relacionamento, seja com Deus, seja com os familiares, seja com os nossos amigos. Nós temos que ter esse amor, amor pelo nosso próximo. Então, a língua dos homens e dos anjos, Paulo está falando de um grupo que acha que Paulo está falando do dom de línguas. Então, línguas estranhas, tão valorizado pelo povo de Corinto. O segundo grupo fala da língua dos homens, que seria o dom de línguas, como é falado lá em Atos 2. Então, essas línguas são idiomas que os homens falam sem terem estudado. Então, a língua dos anjos seria uma hipérbole, como conheça todos os mistérios e transportar para os montes? Não. Hipérbole é uma figura de linguagem que exagera ou diminui uma realidade. Por exemplo, com fome você diz assim: tenho tanta fome que eu vou comer 5 quilos de comida. Então, é por exagero. Então, isso no português é chamado de hipérbole. Então, no texto à frente, Paulo utiliza essa figura de linguagem para mostrar a grandiosidade da fé, por exemplo, ou conhecer todas as coisas. Então, no verso 2 e 3 do capítulo 13 já, ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso se aproveitará. Então, Paulo agora aqui, ele continua usando exemplos e tamanhos.
Mesmo que eu conheça tudo, padrão máximo do dom, Paulo usa o que é valorizado pelos coríntios. Então, ele diz os mistérios, a ciência, e ele faz um contraste com o amor. Então, grandiosos dons, sem amor, nada serei. O amor é a base do exercício dos dons, Paulo está dizendo aqui. Os coríntios, eles tinham problema no uso dos dons espirituais. E Paulo vai tratar pessoas com compromisso total no exercício desses dons. Então, o amor deveria ser colocado acima das suas diferenças. Verso 4 e 5, o amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal. Paulo fala das características positivas do amor aqui. Paciente é a capacidade de suportar as coisas. Benigno, uma reação bondosa quando existe uma provação. Não arde em ciúmes, ele é controlado. Ufana, quer dizer, contar vantagem, ser orgulhoso. Ensoberbece, não se orgulha. Inconveniente, não anda nem caminho vergonhoso, caminho indecente. Não procura seus interesses, não é egoísta. Não se exaspera, não ira facilmente, não se ressente do mal, não guarda rancor. No verso 6 e 7 diz, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Então não se alegra com a injustiça, que é sempre justiça. Se alegra com o que é correto. Tudo sofre, não recua facilmente. Tudo crê, traz a capacidade de pensar que a palavra de Deus vai se cumprir sim. Tudo espera, não aceita o fracasso, tem esperança no futuro de vitória. Tudo suporta, tem resistência. Quando o amor está na prática diária do exercício dos dons em conjunto com a igreja, tudo pode ser resolvido, transformado e vai haver edificação da própria igreja, dos membros que ali estão. 8 e 10. O amor jamais acaba, mas havendo profecias, havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é parte será aniquilado. Então, outras características do amor, para compreender porque ele é tão supremo. O amor é eterno, tem origem em Deus. As profecias, os dons acabam, tem um período de tempo. As línguas faladas vão acabar também. O conhecimento humano irá acabar na segunda vinda do Senhor Jesus. O que temos são parciais, não são totais. Quando for a concretização do plano final, Jesus é o plano perfeito. Então, Jesus é o plano final. 11 e 12. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas de menino, porque agora vemos como em espelho. Obscuramente, então, veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Então, Paulo cita o exemplo seu, a sua infância. Ele faz um contraste aqui parcial da infância com o completo, com a sua maturidade. Agora sou homem e devo agir como um adulto.
Faz um contraste do amor que é completo e dos dons que são parciais, que vai acabar. Quando Paulo escreve, os espelhos não eram como o nosso reflexo, era usado metade polido, como bronze. Era caro. Os mais pobres improvisavam e a imagem não era precisa. Então não era 3D como nós temos hoje, eram vistas no bronze. Por isso ele diz que não dá para ver perfeitamente o reflexo. Então nesse momento o conhecimento é parcial, sobretudo até os planos de Deus. Mas haverá tempo que conheceremos o completo. Paulo continua trazendo que o amor, ele sim é completo. Então, no verso 13, ele diz, agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. E esses três, porém, o maior deles é o amor. Então, para finalizar, Paulo cita 3 virtudes que sobrevieram a todos os dons. Por serem eternas, sobressaem os dons e devem ser cultivados com muito carinho, a fé, a esperança e o amor. E desses, o maior deles é o amor. Agora, Paulo vai falar sobre o dom da profecia, é superior ao dom de línguas. Capítulo 14, verso 1 e 2. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Pois quem fala em outra língua não fala dos homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Então, ele não incentiva a igreja a enterrar os seus dons. E se existem, é porque Deus deu dons. Precisa exercitar com zelo. Profetizeis. É a transmissão da palavra inspirada por Deus às pessoas. Dentro dos dons existe um caminho especial pela transmissão da palavra de Deus. As pessoas ouvem a palavra de Deus pela pregação e vem a conversão. Então, tem aqui um ponto central dos dons. Outra língua. Na versão João Ferreira de Almeida, revista e atualizada, essa tradução tem um deslize aqui. Outra não existe nos originais. Não se sabe, porém, o porquê foi acrescentado. Foi feito este acréscimo como outra. Então, língua é glossa no hebraico, é um idioma, é um dialeto. E Paulo descreve que a pessoa que fala em língua, ela sim o faz. Então, o problema que estava acontecendo é que haviam pessoas exercitando esse dom de línguas e no seu falar ninguém entendia o que estava sendo falado. Então, Paulo entende, essa pessoa estava edificando só a ela mesma. Então, só Deus compreenderia. Fala coisas que não foram reveladas, mas não o seriam, porque ninguém está entendendo. Então, a igreja exercitava esse dom dessa forma. Alguém levantava, falava palavras que ninguém conseguia entender. Representava os mistérios para outras pessoas. Então, nós vamos entender aqui 2 interpretações nesse dom de línguas. São línguas estranhas, língua dos anjos, uma fala, não em língua humana, que Deus usava para transmitir os seus mistérios. Então, a língua dos anjos na Bíblia, quando anjos falam, eles falam na língua das pessoas. Então, fala Abraão, Elias. Então, o segundo, a tradução, são idiomas como em Atos 2, que Deus usava, fazendo alguém que nunca estudou falar um idioma e conseguir falar para transmitir mistérios, que seria a glossa, seria o idioma. As 2 interpretações têm pontos positivos e questionáveis. Mais à frente nós vamos entender o que Paulo está dizendo e o que ele quer que seja equilibrado, esse uso de dons,
esse foco de orar em línguas. Ele faz aqui um regulamento. Então, agora o dom de profecias é superior ao dom de línguas, que Paulo continua falando a respeito. Então, verso 3 e 4, mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. O que fala em outra língua, a si mesmo edifica. Mas o que profetiza, edifica a igreja. Então, Paulo compara o que traz a mensagem de Deus, fala para os homens, trazendo crescimento, resultado que a palavra de Deus compreendida faz na vida de uma pessoa. Então, Paulo não menospreza a língua, só diz que assim só edifica ele mesmo. E o que profetiza, ele edifica mais gente, edifica toda a igreja. Então, no verso 5, ele diz, eu quisera que vós todos falassem em línguas, muito mais, porém, que profetizasseis, pois quem profetiza é superior ao que fala em outras línguas, salvo se a interpretar, para que a igreja receba a edificação. Então, Paulo não proíbe esse dom, e seria bênção para todos, mas a edificação, o expor a palavra de Deus é muito melhor. O superior não é poder, mas que esse exercício provoca maior edificação. Se as línguas forem interpretadas, então se iguala ao dom de profecia, para a igreja ser edificada. Então, o foco de Paulo agora é a edificação da igreja como um todo, quando ela está reunida. Olha que bem interessante isso. Então, de nada adianta ficar falando em línguas se as pessoas que estão ali não entendem e não são edificadas. De nada adianta para elas. O mais importante é que a pessoa se edifique, sim, mas que seja traduzida esta língua para que a igreja seja edificada. Então, o profetizar é muito importante para que a igreja seja edificada. No verso 6, ele diz, agora, porém, irmãos, se eu for ter convosco falando em línguas, em que vos aproveitarei? Se vos não falar por meio da revelação, ou da ciência, ou da profecia, ou da doutrina? Então, Paulo usa o exemplo dele mesmo, né? Qual o proveito da exposição dessas palavras na igreja? Seria melhor palavras compreensíveis para edificar a igreja. Então, Paulo está dizendo, eu vou aí ensinar vocês alguma coisa e falo em línguas. O que vocês vão entender? Nada, né? Versos 7 e 8, é assim que instrumentos inanimados, como a flauta ou a cítara, quando emitem sons, se não os derem bem distintos, como se reconhecerá o que toca flauta ou o que toca cítara? Então, pois também, se a trombeta der som incerto, quem se preparará para a batalha? Então, Paulo usa instrumentos de sopro e de corda e que emitem sons. Se não forem corretos, não farão sentido. Não tem por que serem emitidos. Então, por isso, a comparação com o dom de línguas, se não houver tradução, não terá proveito para a igreja. É só edificação pessoal. Então, na antiguidade, os exércitos eram convocados através de sons. Se o som não for correto, os soldados não vão entender, né? Então, vemos aí Josué rodeando Jericó, né? O som que foi emitido. A língua sem interpretação na igreja traz confusão. Então, um não sabe o que está acontecendo, o que está sendo falado. Verso 9 e 10. Assim vós, se com a língua não disserdes palavras compreensíveis, como se entenderá o que dizeis? Por que estareis como se falasseis ao ar? Há sem dúvida muitos tipos de vozes no mundo, nenhum deles, contudo, sem sentido. Então, Paulo trata de uma forma lógica esse dom, que era superior, valorizado em Coríntio, e coloca de forma clara que entendesse. Vozes, aqui Paulo está falando de idiomas, né?
A fala tem como objetivo a compreensão, a comunicação de alguma coisa. Verso 11 e 12, se eu, pois, ignorar a significação da voz, serei estrangeiro para aquele que fala, e ele estrangeiro para mim. Assim também vós, visto que desejais dons espirituais, procurai progredir para a edificação da igreja. Então imagine um brasileiro falando com um chinês. Não vamos nos entender, porque é uma outra língua. Ao falar, tem que ser compreensivo às pessoas. Então, para Paulo, o uso correto das línguas era progredir para a edificação da igreja, que muitas igrejas hoje usam esse dom de línguas de forma errada, como naquela época, fora da instrução de Paulo. Tem que ser para a edificação da igreja. Verso 15 e 16, que fareis, pois? Orarei com o Espírito, mas também orarei com a mente. Cantarei com o Espírito, mas também cantarei com a mente. E se tu bendisseres apenas em Espírito, como dirá o indouto, amém, depois da tua ação de graças? Nisto que não entendes o que dizes. Então, precisa haver um culto integral para as pessoas entenderem o que estão fazendo espiritualmente, mas racionalmente também. Então, serão palavras sem sentido. O indouto é aquele que não conhece, né, plenamente, não tem ainda fé. Um visitante, por exemplo, na igreja. Como ele vai concordar com a oração se não entende o que as pessoas falam? Verso 17 e 19, porque tu de fato dás bem graças a Deus, mas o outro não é edificado. Dou graças a Deus porque falo em línguas, mais do que todos vós. Contudo, prefiro falar na igreja 5 palavras, com meu entendimento, para instruir os outros a falar 10.000 palavras em outra língua. Então, Paulo considera que as pessoas estão exercendo um dom, mas o outro não é edificado. Então, o princípio do exercício de um dom é o amor e a edificação própria, mas principalmente o da igreja, porque estão reunidos. Paulo tem aqui no seu falar 2 interpretações que falamos lá atrás: as línguas estranhas ou idiomas, porque era poliglota, Paulo falava muitas línguas. Então demonstra que existe um controle humano. Então, sobre dons, o dom não são manifestações incontroláveis, como se o Espírito Santo tomasse nosso corpo e nos obrigasse a fazer algo. Nós temos controle, sim, sobre os dons. Então, ele prefere falar palavras onde a igreja compreenda para edificação. Novamente, ele coloca o dom da profecia, a exposição da palavra do Senhor de forma compreensível, está acima do de língua quando utilizado sem interpretação. Verso 20 e 21, irmãos, não sejais meninos no juízo, na malícia, sim. Sede crianças quanto a juízo, mas sede homens amadurecidos. Na lei está escrito: falarei a este povo por homens de outras línguas e por lábios de outros povos, e nem assim me ouvirão, diz o Senhor. Meninos no juízo é pensar de forma infantil. Malícia é a maldade intencional. A criança não tem isso, né? Só um adulto. Juízo, a capacidade de discernir as coisas. Você pode abrir a sua Bíblia em Isaías 28, 11, 12. Ali está falando que Israel não ouviu os profetas. E Deus os entregou ao povo assírio, o povo que falava outra língua. Os israelitas não entendiam. Então ali estava sendo um juízo de Deus pela desobediência. Então a ideia é que através da fala compreensiva, as pessoas ouçam, entendam e em línguas eles não vão entender. Então não faz sentido. Verso 22 e 23, de sorte que as línguas constituem um sinal,
não para crentes, mas para os incrédulos. Mas a profecia não é para os incrédulos, é sim para os que creem. Se, pois, toda a igreja se reunir no mesmo lugar e todos se puserem a falar em outras línguas, no caso de entrarem indoutos ou incrédulos, não dirão porventura que estáis loucos? Então, Paulo utiliza de Isaías aqui representando um sinal de juízo de Deus para os incrédulos. Quem não ouvir a palavra, quem não quis, são os incrédulos. A profecia é para trazer fé aos que creem. Indoutos é aqueles que estão ali começando na fé. Incrédulo ainda não tem fé. Imagina a igreja toda falando em línguas, outras pessoas começando na fé. Ainda não tem fé. E quando olharem as pessoas falando coisas incompreensíveis, o que elas pensarão? Paulo diz, estão loucos. A igreja precisa ter cuidado de forma como ela utiliza as línguas no culto, para não dar o resultado esperado, que é a edificação. Amém? Nós vamos parar por aqui hoje. Falamos bastante sobre esse problema das línguas. Se você precisar, assista novamente esta aula para que você tenha uma boa compreensão a respeito. Amém? O estar sozinho edifica a si mesmo. O estar na igreja não vai ser compreendido, que é a palavra de Deus dita na igreja é para edificação. Amém? Então, que você tenha um excelente domingo com Jesus, com a sua família. Um beijo grande no seu coração e até a próxima aula, se assim Deus o permitir.